Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O preço da casa própria superou a inflação do ano. Em novembro, o preço médio do metro quadrado estava valendo mais de R$ 8.000. O preço médio de venda dos imóveis residenciais no Brasil subiu 0,37% em novembro. Segundo o índice FIPE-ZAP+, que acompanha a valorização da casa própria em 50 cidades brasileiras, apesar da alta, houve uma desaceleração em relação ao resultado de outubro, que teve aumento de 0,54%. A alta mensal foi mais expressiva no preço de venda de imóveis com 2 dormitórios, que contrasta com a alta relativamente menor no valor de unidades de apenas um dormitório. O índice acumula aumento de 4,82% neste ano, superando assim a prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA 15 de 4,09% no mesmo período. O preço médio do metro quadrado, calculado para 50 cidades monitoradas, foi de R$ 8.697. Os imóveis de um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais elevado, contrastando com o menor valor entre unidades com 2 dormitórios. Entre as 16 capitais monitoradas, Vitória apresentou o valor médio por metro quadrado mais alto na amostra mensal, seguida por Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. Já entre as capitais monitoradas com menor preço médio estão Salvador, Campo Grande e João Pessoa. E a economia brasileira se manteve estável e cresceu 0,1% no terceiro trimestre do ano, na comparação com o trimestre anterior. Os dados do PIB foram divulgados na manhã de hoje pelo IBGE. No acumulado do ano, apresentou alta de 3,2%. O dado veio positivo, mas mostra uma desaceleração da atividade econômica em comparação aos meses anteriores. E mudando de assunto, quem for aos cinemas nos próximos dias assistirá a um filme de 29 segundos com um alerta sobre os riscos do glaucoma e a importância da prevenção. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Da Sociedade Brasileira de Glaucoma será exibida em cinemas de 125 cidades brasileiras entre os dias 7 e 15 de dezembro. A ideia é conscientizar a população sobre a importância dos exames preventivos para evitar a cegueira causada pelo avanço da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Apesar disso, a doença ainda é pouco conhecida. Uma pesquisa realizada por oftalmologistas ligados à SBG, com um pouco mais de 1.600 indivíduos, mostrou que 90% deles ignoravam que já apresentavam sinais de risco do glaucoma. Estimativas do órgão indicam que cerca de 2,5 milhões de pessoas tenham a doença aqui no Brasil. No mundo, ainda de acordo com a entidade, há pelo menos 3.600.000 cegos, além de 4.100.000 indivíduos com deficiência visual de moderada a grave devido ao glaucoma. Eu conversei com um oftalmologista que explicou o que é a doença, como ela é desenvolvida e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. O glaucoma é caracterizado pela perda do campo visual, inicialmente de forma periférica e em fases avançadas, uma perda total da visão de forma irreversível. É uma doença provocada pelo aumento da pressão intraocular, que gera danos ao nervo óptico, o nervo que leva informação dos olhos até o cérebro. E se não controlada, essa perda vai ser irreversível e esses pacientes, muitas vezes jovens, vão ter sua visão e sua qualidade de vida alterada. Em relação ao desenvolvimento do glaucoma, a gente sabe que existem alguns fatores, como questão genética, familiar, idade, mas a principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma é a pressão alta dos olhos. Só que como saber que a pressão está alta dos olhos? Só numa consulta com o seu médico oftalmologista de confiança. É por isso que nós sempre explicamos para a população que é importante uma consulta todo ano, uma vez por ano, com o seu médico oftalmologista. Lá vai ser o momento de fazer um check-up completo dos seus olhos e saber se a pressão está alta ou não e se os exames oftalmológicos estão normais. Então, fica aqui a dica.
Cuide bem dos seus olhos. É isso aí. E a Sociedade Brasileira de Glaucoma estima que 150 mil pessoas sejam impactadas com essa campanha que será realizada nos cinemas de todo o Brasil entre os dias 7 e 15 de dezembro. E a expectativa é que essas pessoas procurem o quanto antes um oftalmologista para realizar a prevenção ou até mesmo dar início a um tratamento contra o glaucoma. E nos destaques internacionais, olha só, as forças de defesa de Israel expandiram as operações militares contra o grupo terrorista Hamas por toda a faixa de Gaza. Os bombardeios se intensificaram desde a retomada dos combates no dia 1º de dezembro. Operação terrestre no sul da faixa de Gaza. Dezenas de tanques, veículos de transporte de pessoal e escavadeiras israelenses entraram no território nesta segunda-feira, apesar da presença de centenas de milhares de civis. Os veículos abriram fogo e ocuparam pela primeira vez o mercado da Cidade Velha, onde destruíram dezenas de barracas. Segundo a agência de notícias palestina Wafa, um bombardeio na entrada do hospital Kamal Adwan, no norte do enclave, deixou vários mortos nas primeiras horas da manhã. Os militares não confirmaram a informação. Israel acusa o grupo islamista palestino de instalar infraestrutura sobre hospitais na faixa de Gaza e usar civis como escudos humanos. A maioria dos centros de saúde já estão fora de serviço e os que ficaram de pé estão funcionando sem energia elétrica e saturados. A empresa palestina de telecomunicações Paltel anunciou que todos os serviços de telecomunicações na faixa de Gaza foram interrompidos por causa de um corte das principais redes de fibra do lado israelense. Os militares israelenses intensificaram os bombardeios após a retomada dos combates na sexta-feira e nesta segunda-feira disseram que estavam atacando duramente ao redor da cidade de Khan Yunis, no sul do território. Desde o início do conflito, o Ministério da Saúde do Hamas contabiliza perto de 16 mil mortes, cerca de 70% delas mulheres e crianças. A ofensiva é uma resposta ao ataque do movimento islamista em solo israelense de 7 de outubro, quando militantes invadiram Israel, sequestraram 240 pessoas e deixaram 1.200 mortos. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Casa Branca alertou que a ajuda à Ucrânia terminará no final do ano, caso o Congresso dos Estados Unidos não chegue a um acordo sobre novos fundos para o governo em Kiev. O alerta foi feito pela diretora de orçamento da Casa Branca, Shalanda Young, em uma carta contundente ao presidente da Câmara de Representantes, o republicano Mike Johnson. A posição reflete a crescente frustração do presidente Joe Biden em relação à paralisação no Congresso. Em outubro, Biden pediu ao Congresso que aprovasse um pacote de segurança nacional de 106 bilhões de dólares, que incluía ajuda militar para a Ucrânia e Israel, mas o assunto gerou divisões no Capitólio. A Ucrânia pressiona para obter mais ajuda ocidental, enquanto as forças russas intensificam seus ataques após o fracasso da contraofensiva de Kiev. A Casa Branca também alertou que cortar o fluxo de armas e equipamentos americanos afundará a Ucrânia no campo de batalha, não apenas pondo em risco os avanços que a Ucrânia fez, mas também aumentando a probabilidade de vitórias militares russas. Os únicos pandas gigantes no Reino Unido voltaram para a China na segunda-feira, no final de sua estadia de 12 anos no zoológico de Edimburgo, na Escócia. Era esperado que a fêmea Chan Chan e o macho Yang Wang tivessem um filhote durante a sua estada na capital escocesa. O zoológico e veterinários da China fizeram 8 tentativas de inseminação artificial entre o casal. O programa de reprodução foi interrompido em 2021, depois que Yang Wang foi castrado após ser tratado de câncer testicular. Os pandas gigantes são notoriamente difíceis de reproduzir em cativeiro, pois os ursos perdem o interesse em acasalar da maneira natural ou simplesmente não sabem como fazê-lo. Os animais chegaram ao zoológico de Edimburgo em dezembro de 2011, como parte de um acordo de 10 anos entre a Sociedade Zoológica Real da Escócia e a Associação de Conservação da Vida Selvagem da China, que foi posteriormente prorrogado por mais 2 anos. O casal agora vai ser realojado em um santuário em Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China. Que gracinha! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até mais.